Zerando clique. Ciência todo dia chora no banheiro com a maneira como esse filme aborda a questão de parar o tempo. Começando mostra o arquiteto e pai de família Michael sendo acordado pelos menores tentando roubar seus doces. E uma vez acordado, Michael tenta achar o controle certo pra ligar a TV. Mas a casa tem mais controle que Messi tem bola de ouro. E quem tem que ligar a TV pra ele é sua Samantha. Enquanto o filho Ben chama ele de beta por não ter dinheiro pra comprar um controle universal igual aos vizinhos. Depois a filha pergunta pro pai quando ele vai terminar na casa na árvore que mal começou, mas o pai não dá uma resposta satisfatória, dando a entender que o GTA 6 será lançado antes que a casa termine. Depois Michael se despede pra ir ao trabalho, mas antes sua esposa Donna lembra dele estar presente na competição de natação do filho. Já no trabalho, Michael chega atrasado na reunião com o príncipe árabe tarado. E depois da reunião, a chefe do Michael diz estar pensando nele para fazer uma boa proposta ao próximo potencial cliente. E óbvio, Michael adora essa ideia, já que ele acredita que por causa disso, irá se tornar um novo sócio dele e consequentemente ter mais tempo para aproveitar com sua família. Por isso, mais tarde ele chega na competição do filho atrasado, confundindo o filho com esse mini figurante asiático. Enquanto o filho chama ele de pai irresponsável por causa disso, eu até poderia defender o Michael, mas depois de ver que ele deixa o filho sendo treinado por um coach que fica passeando com esse sacão de 200 quilos exposto, acho que vou ter que concordar com o menor. Enfim, já de noite, Michael conta pra mulher que eles terão que adiar o feriado de 15 de julho porque ele tem compromisso com o chefe, mas a mulher fica putaça e não procura entender que isso é que paga as contas da casa. Depois do DR, Michael tenta sem sucesso ligar a TV, então ele também fica puto, e dessa vez decide ir até um centro pra comprar um controle remoto universal. E já chegando, ele se depara com o MrBeast CLT carente de amigos, mas Michael manda ele passear e sai procurando o controle por conta própria, até que o burnout toma conta e ele se joga numa cama, mas logo ele vê uma porta que diz levar mais além, então Michael vai mais além, e lá ele encontra um cientista no modo caverna e pergunta se eles têm um controle universal. O cientista confirma que sim, porém não deve mostrá-lo, pois o aparelho é mais poderoso e tecnológico que a armadura do Tony Stark com DeepSeek futurista integrado, mas por ver que Michael é uma boa pessoa, ele decide que vai mostrá-lo. Então o cientista se apresenta como Morty e depois ele leva Michael para o armazém que ficam ainda mais além, onde ele mostra para Michael esse controle que parece ter vindo da mesma empresa que fabrica o PC da Xuxa. E como o aparelho é tão novo que nem preço ainda tem, Morty diz que vai simplesmente dar para ele, lá ele. Mas antes Morty diz que o controle não tem manual de instrução, já que ele é mais adaptável que ChatGPT pro usuário. E Morty também diz que o aparelho não tem devolução. E obviamente Michael aceita o acordo sem nem pensar duas vezes. Então mais tarde, Michael liga a TV sem ajuda de ninguém e se orgulha por isso. Mas aí Donna aparece querendo puxar mais um DR com ele, por não dedicar um pouco de seu tempo com a família. Então Michael dá um pause e explica que logo se tornará sócio de seu chefe e vai ter tempo pra eles assim que colocar um monte de figurante para trabalhar pra ele. Mas o que Michael não sabia é que no momento em que deu pause na TV, também acabou dando pause na mulher dele sem querer. E quando Michael dá play, a mulher só diz pra ele pensar no que ela disse e vai embora. Já momento depois, Michael trabalha no seu projeto enquanto o cachorro fica enchendo o saco. Tanto Michael fica puto e abaixa o volume do cachorro achando que é a TV e fica surpreso quando o comando realmente funciona. Mas Michael acha que isso só são efeitos narcóticos causados pela mistura de xarope com açúcar. Só que aí Michael abre a porta pro cachorro fazer o número 2, mas ele demora pra achar o lugar certo. Então Michael, pra testar se não delirou de vez, clica em avançar. E desse jeito, o cachorro faz todo o seu ritual e ainda solta o barrão numa velocidade superior à do Sonic dos quadrinhos. E obviamente Michael fica todo assustado e corre pra cima achando que o controle é do demônio. Mas aí no dia seguinte, Michael já acorda ouvindo a vizinha GG rodada, amiga da Donna, reclamando de ninguém tá querendo ela por causa de seu passado. E Michael, que não é vilão de Naruto, coloca a GG no multimode e depois coloca um vídeo satisfatório que só ele consegue ver pra não ter que ouvir a rodada choramingando. E antes de ir ao trabalho, Michael vê o vizinho chato ostentando o seu cão robô com Alexa integrado pros filhos dele. E o resultado é Michael destrói o robô com poucas ideias. E depois ele vai até a caverna do Morty pra rir enquanto olha pra câmera, pois ele acredita que tudo não passa de uma pegadinha. Mas Morty deixa claro que aquilo não é uma pegadinha e que o controle é literalmente universal como ele havia pedido. Por isso ele manda Michael clicar no botão menu. E fazendo isso, os dois acabam parando na dimensão do menu da vida do Michael, onde por curiosidade, Michael clica na aba comentários e com isso são levados numa terça-feira passada, onde Michael ouve alguém narrando que por pouco Michael conseguiu impedir sem perceber a assistente de colocar bosta no ex-burger dele porque ela é psicopata. Já de volta no menu principal, Michael decide dessa vez clicar em Making Off. Isso leva os dois até um quarto onde tinha um casal fazendo atos maldosos embaixo do cobertor, enquanto Michael fica achando que aquilo é um vídeo perdido do site do anonimato. Mas logo ele se toca que na verdade aqueles são seus pais fazendo ele. Por isso ele clica em avanço rápido e acabam parando num lugar escuro e escorregadio. Mas aí uma luz se abre na frente deles e logo Michael percebe que eles estão na xereca da mãe dele no momento em que ele ia nascer. De algum jeito eles conseguem sair dali pra verem os médicos que estavam na dúvida se ele é menino ou menina. Só que aí a mãe decide ver por conta própria e descobre que ele só tem a varinha do tamanho de célula de uma formiga, mas é um menino. A Morty comenta que a mãe dele deve ter o Byakugan dos Hyuga, pois ele não consegue ver nada. Mas de qualquer jeito, os dois voltam pro menu. E dessa vez Morty manda ele pensar em um lugar e data e depois clicar em play. E fazendo isso, Michael leva eles até na época em que ele ainda era criança e tava acampando com os pais. E enquanto brincava com outras crianças, a mãe chama ele pra jantar, onde Michael pergunta o porquê eles não jantam no trailer como os outros, então o pai diz que trailer é coisa de beta e que Raiz de verdade prefere ficar fora pra se conectar com a natureza, mesmo que isso signifique correr o risco de levar uma picada da Viúva Negra. Mas isso é só uma desculpinha que ele inventou pra não ter que explicar que a raiz do problema é o capitalismo. Enfim, depois o pai resolve mostrar pela primeira vez o truque da moeda, deixando tanto Michael pequeno quanto Morty de boca aberta. Mas Michael adulto revela que aquilo é só uma moeda fake que o pai comprou numa loja de mágica, mas até hoje ele finge não saber o segredo dele. Então depois os dois voltam na caverna do Morty, onde ele alerta pra Michael tomar cuidado ao usar o controle. Por isso ele dá seu número ao Michael pra ele ligá-lo em caso de dúvida. E no trabalho, Emmer diz pra Michael que se ele conseguir fechar o negócio com o cliente, irá nomeá-lo como seu novo sócio. E obviamente Michael fica felizão tanto que quando ele percebe que o chefe não tem com quem passar o feriado 4 de julho, Michael recomenda pra ele a amiga GG rodada da mulher dele. Já mais tarde, Michael volta pra casa se deparando com seu filho sendo humilhado pelo menino chato no jogo da bola. Por isso Michael para o tempo pra interferir no jogo,
de modo que a bola acerte em cheio a cara do menino chato. E uma vez dentro de casa, Michael vê a mulher chamando os pais dele pra jantar com eles naquela noite, sendo que Michael não curte essa ideia. Por isso ele resolve avançar no tempo, até no momento em que os pais deles já estavam indo embora depois do jantar. E agora Michael finalmente tá com tempo livre pra focar nos seus projetos. Mas aí a mulher aparece pedindo que ele cuide das crianças enquanto ela costura o brinquedo do cachorro, mas Michael diz que não, dando início a mais um DR que Michael resolve pular. E chegando no quarto, Michael tenta ir de sinuca no redondo da mulher, mas antes ela diz pra ele fazer massagem nela. E Michael, pra pular essa parte chata, clica em avançar, mas sem querer acaba pulando o ato todo em si. E pra piorar, só ele é quem ficou satisfeito, se é que você me entende. Depois a mulher pergunta se tá confirmado que eles irão escolher o presente do pai amanhã. E mesmo sem entender nada, Michael confirma que sim. Por isso depois ele liga pra Morty, que em menos de um segundo aparece em casa dele. Então momentos depois corta pra Morty explicando que o compromisso que ele marcou aconteceu quando estava no piloto automático, isso porque ele clicou em avanço rápido. Depois Morty fica se babando pra mulher do Michael, dizendo que acha incrível que ela tenha caído na lábia de um peludo sacudo escravo pagador de contas igual a ele. Mas Michael discorda disso, pois tem autoestima suficiente pra achar que é um galã. Por isso, ele leva a Morty pra ver as mulheres que ele pegava antes de conhecer a dona, mas até ele se decepciona ao ver que só pegava mulher peluda com cara de homem. Enfim, depois Morty vai embora. E no mesmo momento, Michael começa a tossir, então ele avança até segunda-feira, onde ele se encontra completamente curado da tosse. E a melhor parte é que ele havia terminado todo o projeto no piloto automático. Mas aí a mulher aparece dizendo que só tem água fria no chuveiro. E como Michael não é um coach 5 da manhã do Reels, pula o banho todo até no momento em que ele já estava todo arrumado pra ir no trabalho. Só que no caminho do trabalho, Michael fica preso no paradoxo do trânsito infinito, ainda tendo que aguentar Julius do multiverso cantando Caneta Azul num conversível vermelho. Tem paciência, ele coloca Julius no multimode e pula toda a parte chata do trânsito. E só reduz a velocidade quando avista uma corredora loira peituda passando, claro. Depois ele avança até finalmente chegar no trabalho, onde Michael já começa ativando cheat code no estacionamento só pra bonzear a pele. Em seguida, entrega o projeto que fez no modo automático pro chefe e ainda zoa com a cara dele durante a palestra, mudando a aparência dele ao vivo, desde uma GG de 200 kg com CGI da Globo até um CEO de 1,30 m. Mais tarde, durante o jantar com os japoneses, Michael faz a proposta. Só que os clientes pedem um tempo pra conversar no off enquanto Amer vai ao banheiro, e Michael aproveita pra escutar a conversa dos japas. Mas acontece que eles estavam falando no original sem direito à legenda. Então ele ativa cheat code de dublagem e descobre que os japoneses acham o projeto uma bosta e nada simples como queriam. E também que eles pretendem sair o mais rápido possível daquele restaurante pra ir a um puteiro onde só tem mina top 10 passeando com os glúteos fora. Então, após todos voltarem à mesa, Michael rasga o seu projeto e diz exatamente o que eles querem ouvir. E é óbvio que os clientes adoram a ideia. E Amer fica impressionado com Michael sem desconfiar que ele tá usando hack. Já mais tarde, Michael volta pra casa todo felizão, dando presente aos filhos pra eles brincarem, enquanto o vizinho chato fica invejando tudo pela janela. E depois ele dá essa bolsa simples pra mulher de marca, que é cara que tira dinheiro de rico trouxa. E após Michael contar pra mulher que sua promoção a sócio já é garantida, a mulher conta que ouviu a música do primeiro beijo deles de manhã. Porém, Michael não faz ideia de que música é essa. E pra não desapontar a esposa, ele volta no tempo, na época em que ele era o primo nordestino do Wolverine, e tava prestes a beijar a mulher dele pela primeira vez ao som de Paula Fernandes. Então ele volta ao presente, diz a música que tava tocando e até a roupa que ela tava usando. Já no dia seguinte, Michael vai ao trabalho confiando que já é o novo sócio do chefe. Mas aí o chefe manda ele fazer mais uns projetos que certamente levarão meses, e só aí é que ele será o novo sócio. Michael obviamente fica todo putaço e tenta protestar, mas Amer manda ele engolir o choro e fazer o L. Então Michael para o tempo pra dar uns tapas no chefe pra depois ele sentir a dor assim que Michael dá play. Mas Michael, que ainda não satisfeito, pra novamente o tempo, dessa vez pra peidar na cara do chefe. E quando ele dá play, Amer sente o cheiro e acha que a assistente gasosa colocou bosta no prato dele. Já mais tarde, Michael se encontra na caverna do Morty enquanto pensa em pular no tempo até o dia de sua promoção. Morty alerta que isso pode dar bosta e usa um anúncio barato do YouTube como metáfora de que correr não é chegar, porém Michael não entende a metáfora, mas ele sai dizendo que não vai mais pular o tempo. Porém, chegando em casa, ele ouve em cima sua mulher dizendo aos menor que eles terão que devolver os presentes que o pai deu pra eles, porque se iludiu, achando que passaria a ganhar o mesmo que Neymar. Então Michael não aguenta a pressão e resolve avançar até o dia de sua promoção como sócio, onde, após o discurso, ele elogia a GG com passado duvidoso por ainda estar saindo com Amer depois de 2 meses. Porém, a GG corrige-o dizendo que, na verdade, eles estão há 1 ano juntos, o que significa que, na verdade, Michael levou 1 ano pra ser promovido e não 2 meses como ele achou que seria. E, obviamente, ele fica mais chocado que fã de Dragon Ball vendo Kuririn morrer pela milésima vez. E piora quando ele vê que agora sua assistente é uma loira com skin de modelo e sua antiga assistente Alice virou Home e agora se chama Alan. E mais tarde em casa, Michael se assusta ao ver que os filhos ficaram 1 ano mais velhos. Então, pra recuperar o tempo perdido, ele chama os menor pra assistirem Porquinha Peppa, porém Samantha fala que Porquinha Peppa é coisa de beta. E agora eles estão crescidos, por isso eles vão ver o seriado do Capitão Nascimento no episódio em que eles vão enfiar o braço da mulher de bandido no cu do mandante, que não quer dizer onde tá o crack. E depois Michael vê um cachorro magrelo saindo do seu sofá e acha que é um impostor. Mas logo ele percebe que aquele na verdade é outro cachorro que eles adotaram e que o antigo foi de base. Então Michael começa a chorar, mas a mulher acha que ele só tá soltando o que tava segurando há muito tempo. Porém, quando Michael fala que ama a mulher, Dona Dee está confusa a isso, porque eles passaram o ano todo só tendo brigas constantes. Mas Michael promete que a partir de agora vai melhorar como marido. E obviamente Dona cai nesse papinho igual toda mulher de bandido. Só que aí o casal vê o cachorro brincando de uba-uba com um patinho, e de algum jeito isso deixa o casal animado. Então novamente Dona vai liberar o Donat, que não é feito de trigo, se é que você me entende. Porém, no momento em que as coisas estavam aquecendo, o controle avança no automático, pulando o ar todo em si, até no momento em que Michael tá de um lado todo bobo, enquanto Dona tá novamente insatisfeita e confusa. Por isso, momentos depois, Michael pensa em ligar pra Morty, que em menos de 1 segundo aparece na casa dele. Então Michael conta que o controle tá com problema, e fica avançando na hora do redondo. Mas Morty explica que aquilo é só uma característica do controle se adaptar às preferências do usuário. Só que aí Michael defende que ele avançou uma única
única vez na hora do redondo. Então Morty usa a matemática da padaria para explicar que ele pulou 1 ano e isso dá muita hora H, somando dá aproximadamente 1 hora e 30 minutos. E como na teoria ele pulou isso tanto de hora H, o ChatGPT do controle concluiu que ele não gosta do redondo. Resumindo, não há mais banho, trânsito, brigas e jantar. Então Michael tenta devolver o controle, mas Morty já havia avisado que não tem devolução, por isso ele reaparece na outra mão. Então Michael joga ele no lixo, mas logo ele reaparece na cabeça. Então dessa vez ele joga o controle no quintal, mas logo ele reaparece no jubileu. E quando ele tava prestes a jogar ele fora mais uma vez, Morty avisa que só falta um lugar pro controle reaparecer e você sabe muito bem onde que é. Enfim, depois Morty vai embora. E no dia seguinte ele acorda evitando tomar banho, brigar com a dona ou beijar ela pra não avançar no tempo, por isso ele vai de roupão do trabalho. Chegando, Homer conta que ele e a GG Rodada vão se mudar pra Marrocos enquanto Eric vai assumir o lugar dele como presidente e Michael vai assumir o lugar do Eric como responsável da divisão internacional. Michael obviamente fica felizão, porém ainda duvida da sua capacidade de assumir um cargo tão importante, mas Homer defende que não ficaria surpreso caso ele se tornasse o presidente da firma algum dia. Michael, só por gostar dessa ideia, faz o controle entender que ele quer a promoção, por isso ele avança até no dia da sua promoção pra presidente, onde ele descobre através de uma videochamada do Homer que se passaram 10 anos e agora ele é o novo presidente. E a coisa só piora quando ele vê pelo espelho que agora tá com a skin do Nico Avocado, antes de revelar ser um psicopata Maquiavel. E voltando pra casa, ele vê que seu filho Ben também virou cheio de incel que sofre bullying na escola por se parecer com chupeta de baleia. Já a Samantha virou uma e-girl militante do Twitter que ganha a vida vendendo vela com perfume suspeito e agora tá indo na casa do Giga Chad da escola liberar o goiabão. Mas por pouco Michael manda ela voltar pro quarto. Depois Michael vai pro exterior da casa onde ele já chega metendo um abraço na dona. Só que aí um figurante talarico já chega metendo um beijo na mulher do Michael, transferindo milhões de bactérias com ela na frente do Michael. E Michael, sem procurar entender que agora ele se separou da dona, vai de Street Fight no figurante talarico enquanto dona fica dizendo que odeia ele. Então os dois novamente começam a brigar e no momento em que o controle ia avançar sozinho, Michael por o tempo cancelando o avanço automático. Mas aí ele vê a casa na árvore que prometeu terminar em breve, que ainda tava um esqueleto, sendo que nessa época já havia lançado o Capitão América Guerra Civil e só faltava 1 ano pra lançar Guerra Infinita. Então Michael começa a gritar pelo Morty e imediatamente aparece ao lado dele dizendo que ele é quem arruinou a própria vida por querer ter sucesso mais rápido que jogador de tigrinho. Mas Morty ressalta que ele ainda pode recuperar a dona, então Michael busca um rascunho pra reconquistar a dona. Mas antes ele dá um triplo chute no saco do talarico pra ele sentir dor assim que Michael dá play. E no mesmo momento o outro cachorro que havia substituído o magrelo pula pra cima dele fazendo Michael bater com a cabeça e perder memória RAM. Por isso o controle avança pra um tempo depois com Michael numa cama de hospital enquanto dona acorda ele. E Michael, vendo que não é mais Didi, começa a achar que tudo foi um sonho, mas logo ele descobre que na verdade se passaram mais 6 anos. Isso porque desde a vez em que bateu com a cabeça foi detectado um câncer nele e desde lá pra cá não tem em dia de saúde. Pra piorar, Michael descobre que dona ainda tá com um talarico e não quer nada com ele. Depois Michael vai pra firma onde ele encontra seu filho Ben, já magro e trabalhando como arquiteto. E no escritório Michael vê uma foto do filho ao lado de uma loira, achando que é namorada do Ben, mas na verdade era a filha dele, Samantha. Depois Ben pede pro pai se retirar pra ele focar no trabalho, mas antes de sair, Michael diz que gostaria de sair com ele junto com a Samantha e os avós. E Ben, ouvindo isso, acha que o pai tem amnésia, então ele solta a bomba dizendo que o pai dele foi pro Vasco já há um tempo. Obviamente Michael começa a chorar enquanto Ben tenta confortá-lo. Então depois Michael vai na campa do pai onde ele tenta usar o controle pra voltar no momento em que o pai foi de Vasco, mas Morty aparece dizendo que ele não tava naquele momento. Por isso então Michael volta no momento em que viu o pai pela última vez, onde o velho que já tava com os pelos de saco tudo branco chamando Michael e Ben pra dar um rolê no puteiro. Mas Michael já tava no NoFap Mode, junto com o botão do foda-se ativo no automático. Por isso ele recusa o convite friamente, dizendo que sabia o truque da moeda esse tempo todo. Enquanto o Michael lúcido fica se chamando de lixo por não ter dado atenção ao pai. Depois Michael se despede do pai ainda vivo e de volta na campa ele se despede dele já morto, colocando a moeda do truque no túmulo dele. Então Morty lamenta a morte do pai, dizendo que não gostaria de ter levado ele. E Michael nessa hora fica sem entender nada. Então Morty revela ser o anjo do Vasco, quer dizer, da morte, e Michael então fica putaço e parte pra cima dele. Mas o bicho é mais apelão que Billy de Gravity Falls. Assustado, Michael pede pro controle levá-lo num lugar bom. E assim ele acaba parando no casamento do filho na hora do discurso, onde ele se emociona ao ver a mãe. Então Michael desce pra trocar uma ideia com a mãe, onde a véia chama ele de beta por perder a mulher dele pra um figurante abaixo de 1,80. E depois ele se encontra com Dona junto com o talarico, onde Dona pede pra dançar com Michael, já que é o casamento do filho deles. Mas antes Michael preu tempo pra abaixar as calças dele e todo mundo ver o sacão dele. Pera aí, essa aí não é o coach sacudo da piscina? É mesmo, ah lá, igualzinho. Enfim, durante a dança com Dona, Michael vê sua filha Samantha, já crescida, dançando com o sacudo enquanto chama ele de pai. E no mesmo momento, Michael tem um ataque de ciúme tão grande que cai duro de trás. E no hospital, quem aparece pra visitá-lo é Morty, que só veio pra zoá-lo enquanto Michael culpa ele por ter feito-o pular toda a sua vida. Então Morty mostra-o através dos créditos que foi ele mesmo quem dirigiu a própria vida. Depois Morty some e no mesmo momento os filhos aparecem pra ver se ele tá melhor. E Michael ouve Ben dizendo que irá cancelar a lua de mel pra cuidar dos negócios. Michael, que já havia aprendido que família é mais importante que trabalho, tenta fazer o filho mudar de ideia, mas Ben não dá ouvidos e vai embora com Samantha. Então Michael, mesmo todo nerfado, se levanta da cama pra seguir Ben pra fazê-lo mudar de ideia, enquanto Morty fica alertando ele pra voltar pra cama. Mas Michael não dá ouvidos e continua seguindo o filho, que já tava entrando nesse Uber futurista em forma de xícara, e bem no momento em que Ben tava entrando no carro, ele vê o pai já no chão sem forças. Então todos vão até o encontro dele, onde Michael se despede dando suas últimas palavras. E Ben resolve ouvir o pai dando prioridade à lua de mel com a mulher. Depois Michael se despede da Samantha e depois manda o sacudo tomar no cu, mas logo ele muda e faz o sinal da rosquinha pra ele. E finalmente ele se despede da dona dando um rascunho que eles trocaram na hora do primeiro beijo. E assim finalmente Morty segura ele pra mandá-lo pro Vasco. Fim.
Tá bom. Na real, ele logo acorda no centro em que deitou antes de conhecer Morty. Percebendo que tudo não passou de um sonho de mais de uma hora, Michael fica todo felizão e se torna um novo amigo do MrBeast CLT Karen. Depois ele sai correndo pra casa dos pais, implorando que o pai ensine pra ele o truque da moeda no próximo jantar e quase que manda o velho de arrasto nesse processo. E depois de Michael ir embora, o pai, que havia ganhado um boost na sua testosterona, tenta chamar a outra veia pro fight, mas a veia diz que antes ele deve fazer uma massagem. Então o velho volta a ficar broxa. Enquanto isso, Michael chega em casa acordando todo mundo como se tivesse descoberto o segredo do tigrinho. E dessa vez ele conta que eles irão acampar no feriado 4 de julho e foda-se o trabalho. E pra completar, ele apresenta pro seu cachorro a nova parceira pra eles brincarem de uba-uba. Mas acontece que a cadela tinha 5 patas. E de algum jeito isso deixa a dona animada. E quando a mulher sobe pra cima, Michael vê o controle do demônio e percebe que aquilo na verdade não era um sonho. Mas dessa vez ele já havia aprendido a lição, então joga o controle no lixo e vê que dessa vez ele não reapareceu em lugar nenhum, nem mesmo no cu. Fim.